Juízo investigativo. Expiação já, ainda não, e o conceito de contradição. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje damos continuidade à nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo e agora nós vamos falar sobre aquele que creio eu ser o paradigma mais básico, essencial, fundamental, ainda que complexo e polêmico, do livro de Levítico, que gira em torno da ideia da expiação já e ainda não. E o que isso quer dizer, né? O que o Ezequiel está querendo dizer com esse conceito? Bom, vamos lá. Eu estou aqui com o livro de Levítico aberto na minha Bíblia, tá bom? E aí eu li o livro de Levítico, beleza? E aí eu li o livro de Levítico e eu descobri e aprendi algumas coisas. A primeira delas é que o livro de Levítico é um livro prescritivo. Ele diz o que se deve fazer em função de realidades XYZ de pecado em busca de expiação e etc. Então, o que o pecador deveria fazer quando ele pecasse com vistas, né, a purificação, expiação, perdão, coisas desse tipo. Beleza? Maravilha. Então, é por causa disso que o livro de Levítico sempre coloca as questões de expiação e perdão no futuro. Então, por exemplo, capítulo 4, versículo 20. O sacerdote por eles fará expiação e eles serão perdoados. Quando você lê a partir do verso 13 até chegar no verso 20, você vê que existe ali a estipulação de todo um sacrifício pelos pecados XYZ. Então, se a congregação pecasse, isso for oculto aos seus olhos, eles fizeram algo contra os mandamentos de Deus, e agora isso vier a público, isso se tornar notório, então eles devem fazer isso, e o sacrifício, e assim, e o sacerdote vai imolar o sacrifício, e vai fazer isso e aquilo lá na porta da tenda da congregação, e aí é nesse contexto que se diz, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Então, veja que coisa interessante. Se o livro de Levítico fosse um livro descritivo ao invés de prescritivo, você poderia esperar que, nesse ponto, o livro de Levítico diria assim: então toda a congregação dos filhos de Israel pecou, e então eles trouxeram à porta da tenda da congregação o sacrifício. Então o sacerdote fez o sacrifício do animal, e derramou o sangue, e fez isso e aquilo, e por eles fez expiação, e eles foram perdoados, ok? Se o livro fosse descritivo, assim esse tipo de história estaria descrita. Como ele é prescritivo, ele diz, ó, você vai fazer isso e o resultado vai ser esse. O ponto que eu gostaria de colocar aqui é que, cumpridas as prescrições descritas no texto, a expiação está realizada. Então, a congregação pecou, ela percebeu o seu pecado, ela trouxe o sacrifício à porta da tenda da congregação, o sacerdote cumpriu os rituais. A partir disto realizado, o sacerdote fez a expiação, o pecado foi perdoado. A expiação foi feita. Aqui é a ideia de que a expiação, perdão, etc., já é uma realidade a partir do momento em que o ritual é cumprido. Isso trabalhando dentro da mentalidade do livro de Levítico. Maravilha? Tem algum problema com isso? Fez o ritual, foi feita a expiação. Foi feita ali a expiação e aí já existe o quê? O perdão declarado sobre aqueles pecados que foram expiados. Então a expiação naquele momento já é uma realidade presente a partir daquele momento. Fez o sacrifício, cumpriu as prescrições, foi expiado, foi perdoado. Maravilha, ok? Sem nenhum problema. Entretanto, vamos pensar assim, esse pecador ou esses pecadores que estão oferecendo o sacrifício, os sacrifícios para expiação, perdão, purificação, etc., eles são pessoas que vivem lá na terra de Israel, entre o povo de Israel, e eles sabem que existirá um dia no futuro, no 10º dia do 7º mês, em que se fará expiação, o dia da expiação. Então vamos trabalhar aqui.
Esses rituais que eu descrevi para vocês aconteceram no 8º dia do 2º mês, ok? Então foi feito ali um ritual em relação ao perdão, a expiação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, maravilha, a expiação foi feita. Entretanto, quando chegar o 10º dia do 7º mês, vai fazer expiação pelos pecados, iniquidades e ofertas pelo pecado do povo de Israel. Então, olha que interessante, agora no dia da expiação, vai ser feita expiação de novo. E quais são as implicações disso? A ideia é que no momento em que o ritual foi cumprido, lá, matando o cordeiro, trazendo lá no livro de Levítico capítulo 4, e a expiação foi feita e o perdão foi realizado, naquele momento a expiação já tinha sido feita, mas ainda não tinha sido feita, porque o dia da expiação ainda viria e aquilo ainda deveria ser trabalhado lá no contexto do dia da expiação, e todas aquelas pessoas, ou aquela pessoa que participou do ritual de Levítico 4, deveria também participar do ritual do dia da expiação, senão seria eliminado do meio do povo de Israel, e somente participando do dia da expiação é que finalmente o pecador seria declarado, né, de alguma maneira, de fato, purificado de todos os seus pecados perante o Senhor. Aí é toda a ideia lá do capítulo 16, verso 30 do livro de Levítico. Naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor, ok? E aqui a coisa é bastante interessante. Então, para a gente deixar claro, nos sacrifícios diários existe a noção de expiação imediata. Fez o sacrifício, está expiado. Expiação já. Entretanto, ainda haveria de existir o dia da expiação, e aí a ideia é que ainda não foi cumprida a expiação completa antes que chegue o dia da expiação, e etc. E aí fica esse paradigma, né? É naquele dia vai ser feita a expiação. Então, peraí, mas já não foi feito antes? Já foi feito, mas ainda não foi feito. Que coisa interessante. Quais são as implicações lógicas e soteriológicas desse paradigma no culto levítico? Se eu morresse aqui agora, nesse momento, cai um raio na cabeça do Ezequiel Gomes, como alguns talvez até gostariam que acontecesse, e aí morre o Ezequiel Gomes e agora você é deixado com esta informação no ar. Como você trabalharia esta informação? Quais implicações lógicas e soteriológicas você veria ou não veria na mentalidade levítica de que a expiação já foi feita, mas ainda não foi feita? E outra, naturalmente eu estou trabalhando aqui um paradigma simplificado, porque na verdade a coisa é ainda mais complexa. Perceba o seguinte, no dia da expiação então já foi feito a expiação, maravilha? Mas no dia seguinte continuavam sendo sacrificados os animais nos rituais dos sacrifícios diários. Então ainda não, também no dia da expiação ainda não. Essa inclusive é uma das principais razões pelas quais nós cremos que todo o culto levítico era meramente uma sombra, vamos pensar assim, uma parábola em relação a realidades celestiais futuras em relação ao livro de Levítico, que vão se cumprir. Tocou o telefone aqui, precisei desligar. Que vão se cumprir na realidade, na vida, morte, ressurreição, ministério celestial e segunda vinda de Cristo, tá? A partir de uma perspectiva celestial. E todo esse culto levítico era somente uma sombra que apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que morreu por nós, ressuscitou, venceu a morte, voltou ao Pai, ao santuário celestial, ministra no santuário celestial e vai voltar para destruir o pecado para todo sempre, tá bom? Então a gente já está começando a fazer algumas aplicações e vendo algumas implicações cristãs para tudo isso, mas ainda assim eu gostaria de provocar vocês, eu gostaria de alguma maneira trazer vocês para as questões mais amplas e mais complexas dessa discussão. Quais são as implicações lógicas e soteriológicas do culto levítico a partir dessa mentalidade que a expiação já foi feita,
mas ainda não foi feita em determinados momentos do culto levítico. Isso fica bastante claro. E existe uma tensão entre a expiação já realizada e a expiação ainda não realizada. E aí nós vamos trabalhar algumas questões importantes. E a primeira delas, a mais essencial na minha visão, é o conceito de contradição. Ok. A Bíblia é um livro contraditório. A Bíblia é um livro equivocado. A Bíblia é um livro sem sentido, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra coisa, e a gente fica meio perdido no mar de informações bíblicas em relação às questões como um todo. Bacana. Deixa eu dizer para vocês que existe uma amplíssima polêmica em torno deste assunto dentro do pensamento ocidental. Claro, também existe aí o braço oriental da Igreja Cristã, ela também está envolvida nessa discussão, mas em grande medida o mundo ocidental parece que vive uma tensão relativamente especial em relação a esse tema. E aí o que acontece? Vamos trabalhar primeiro então as implicações lógicas e hermenêuticas do paradigma levítico, de que a expiação já aconteceu, mas ainda não aconteceu, e como que isso funciona. De fato, essa ideia de já, ainda não é uma contradição. Então você está dizendo que algo já aconteceu, mas ainda não aconteceu? Isso é contraditório. Ou, de fato, aqui existe uma chave hermenêutica de uma lógica bíblica mais profunda, de implicações mais interessantes para a gente poder, inclusive, interpretar a Bíblia como um todo. Daqui a pouco a gente vai ver um monte de informações na Bíblia que hora dá a entender que já aconteceu, hora dá a entender que ainda não aconteceu. E como é que você mantém essas questões em tensão? Elas são contraditórias? Elas estão em equilíbrio? Como é que é isso? A gente vai perceber que isso tem inúmeras implicações para o entendimento da Bíblia de uma forma geral. Mas é importante vocês estarem cientes de uma polêmica que é muito maior do que as polêmicas nas quais o Ezequiel é envolvido. Quem pressupõe que a Bíblia é mentirosa vai dizer que esse paradigma levítico do já, ainda não é uma contradição, porque a Bíblia é contraditória. Ela não é verdade. Ela é escrita por homens confusos. Ela uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, e você vai ter muito problema ao tentar enxergar qualquer tipo de clareza e coerência na Bíblia. Esse é um paradigma bastante fortalecido por ateus, agnósticos, céticos, pessoas de outras religiões que querem criticar a Bíblia para defender a sua religião. Então, vamos pensar assim, uma análise budista, hinduísta, candomblé, não sei o que, um monte de coisa que vão analisar a Bíblia, vai naturalmente buscar, né, aquilo que eles possam considerar defeitos, imprecisões, contradições, problemas na Bíblia, para dizer, tá vendo, cristão, vocês estão dizendo aí que a Bíblia é tudo isso aí, mas na verdade é esse livro confuso, contraditório, errado, isso não é verdade, e nós temos explicações melhores. Vem para o budismo, vem para o hinduísmo, vem para o ateísmo e tal, e aí um monte de coisa. Beleza. Então esse é um ponto. Quem tem essa visão crítica em relação à Bíblia vai dizer que essa mentalidade levítica ela já é autocontraditória desde o princípio. Isso vai explicar muita coisa, por que os crentes são tudo contraditórios e tal. Isso vai ter inúmeras implicações para as discussões religiosas, para as questões sociais, para estigmatizar os crentes como burros, contraditórios, um monte de coisa. Vocês já começam a entender um pouco mais como é que essa coisa funciona. Entretanto, existe um outro grupo de pessoas que tem uma experiência com Cristo e que encontra Cristo na Bíblia e que agora vê que Cristo, inclusive, defendeu a palavra de Deus não pode falhar, disse Jesus Cristo, né? Então, se a palavra de Deus não pode falhar, talvez essa dinâmica da expiação já e ainda não e todas as suas implicações não sejam, de fato, uma contradição, mas sejam uma chave hermenêutica para a gente olhar para a vida, olhar para o mundo, olhar para a própria Bíblia com olhares mais atentos em relação às questões de interpretação e ao que de fato significa contradição ou não contradição. O que é verdade de fato, o que não é verdade de fato, tá bom? E aí as coisas podem chegar a pontos de discussão muito amplos e muito interessantes. Por exemplo, os ateus, os céticos, as pessoas de outras religiões vão estar em pé de guerra aí em discussões teóricas em torno da Bíblia com os crentes de uma forma geral. Ainda que entre os crentes também existam aqueles crentes que pensem de uma forma diferente entre si. Por exemplo,
Se você perguntar para o crente se a Bíblia é contraditória, geralmente ele vai dizer que não, tá bom? Mas se você tiver que dizer se a gente tem que seguir o Antigo Testamento, ele vai dizer que não. No final das contas, as polêmicas de alguns cristãos contra o Antigo Testamento, para exaltar o Novo Testamento e etc., acabam pressupondo, por querer ou sem querer, a contradição interna na Bíblia, porque agora Deus no Antigo Testamento era um, agora Deus é outro, parece que até Deus se converte nessa história. E Deus antes era malvado no Antigo Testamento, agora ele é bonzinho. E aqui as coisas começam a ficar bem interessantes, porque, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é amor, e a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, Deus mandou matar criança, por exemplo. Aí os ateus e os agnósticos e os céticos e as pessoas de outras religiões dizem, olha que contradição absurda. Inclusive a lei de Deus diz para não assassinar. Deus agora manda assassinar as crianças e todo mundo lá dos povos lá em relação ao genocídio cananeu. E no final de tudo, Deus ainda é bom? Você tem que ser louco para acreditar nisso, né, pessoal? Essas são as críticas, e na verdade essas críticas podem tomar formas muito profundas, muito intensas, muito emocionais, da parte dos ateus e dos não religiosos cristãos e tal, aquelas pessoas que têm outras religiões. E tudo isso vai se tornar, assim, extremamente amplo, complexo, problemático. Inclusive, alguns vão tentar resolver esse tipo de tensão, dizendo que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro, que o Deus do Antigo Testamento é esse demiurgo lá de toda uma visão grega, aeons e não sei o que, e agora Jesus vem revelar o verdadeiro Pai, que é puro amor, que inclusive está em contraposição com este demiurgo, este Elohim, este Javé, que é um Deus aí malvado, maligno, e aí tem toda a ideia do enoteísmo, né, que Deus é um Deus entre outros deuses. Galera, essas discussões vão muito longe, estão muito além do escopo desta série, mas é bom vocês já abrindo a mente para entenderem que essas discussões são muito, muito, muito interessantes, tá bom? E a ideia de que a expiação já aconteceu e ainda não aconteceu, ela cria uma lógica que a gente precisa tomar muito cuidado para avaliar em relação ao conceito de contradição. O que é o conceito de contradição na minha visão, tá? Algo não pode ser verdade e mentira no mesmo sentido e ao mesmo tempo. O Ezequiel é solteiro e casado. O Ezequiel é o Ezequiel Rosa Gomes Júnior, CPF tal, endereço tal, nome de tal. Ele é solteiro, ele é casado ao mesmo tempo. E aí você vai definir o conceito de solteiro e casado. Quem é solteiro não é casado, quem é casado não é solteiro. Dentro de uma visão assim, inclusive a gente pode colocar uma data para isso, tá? Dia 20 de janeiro de 2019, Ezequiel é casado. Dia 20 de janeiro de 2019, Ezequiel é solteiro. As duas frases não podem ser verdade ao mesmo tempo. Elas são contraditórias. Ou esse Ezequiel é casado, ou ele é solteiro, e não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Agora perceba, a gente está falando de expiação já e ainda não, certo? Pode ser ao mesmo tempo verdade que em Levítico 4 já tem expiação e ainda não tem expiação porque ainda não chegou Levítico 16? Percebe a questão? Essa é a grande questão. E aí a gente precisa trabalhar a partir disso com alguns conceitos importantes. Quando a gente analisa texto, quando a gente faz análise linguística, a gente percebe que as palavras, muitas vezes, significam coisas diferentes. A mesma palavra pode significar várias coisas diferentes. Isso é verdade em relação a todas as palavras no mundo. Pensa na palavra Deus. Deus é Deus, né? Deus na Bíblia também é o diabo, o Deus deste século. E Deus na Bíblia também são os seres humanos. Vós sois deuses. Agora perceba, o ser humano não é Deus, Deus, Deus de verdade, nem é o Deus desse mundo. Mas é Deus no sentido de ser filho de Deus, e aí tem inúmeras implicações, enfim, em relação a tudo isso. Isso não nega a natureza de criatura, né, da parte dos seres humanos, mas remonta à filiação divina. Nós somos a imagem e semelhança de Deus.
Então aí é essa ideia, vós sois Deus. Inclusive é nesse contexto que Jesus disse que a Escritura não pode falhar, né? Se a Escritura que não pode falhar diz vós sois deuses, como é que vocês estão querendo me matar porque eu digo que eu sou filho de Deus? Inclusive implicações nesse caso em relação à Trindade, Jesus Deus pleno. E essas discussões, se o homem, se Deus, se o diabo, se Cristo, se o Espírito Santo é Deus, são implicações absolutamente gigantes e discussões absolutamente gigantes que estão na base da discussão da doutrina da Trindade, por exemplo. E que tem a ver um pouco com essa ideia de contradição. Se é uma coisa, não pode ser outra. Se Deus é Deus, o diabo não pode ser chamado de Deus, o ser humano não pode ser chamado de Deus, mas como é que é? E aí as pessoas muitas vezes tentam fazer todo tipo de, enfim, interpretação para tentar fazer esses dados caberem dentro de uma lógica, dentro de uma questão. E elas vão começando a entender, opa, peraí, aqui a palavra Deus se refere ao Criador do universo, aquele que existe por si mesmo, aquele que não teve início e não tem fim de existência, aquele cuja natureza é una e triuna ao mesmo tempo, né? É contraditório isso ou não, pessoal? E etc, e etc. Agora aqui nesse outro contexto, a palavra Deus refere-se ao diabo, que agora ele tomou o domínio da terra, quando ele enganou Adão e Eva, e agora ele é chamado do príncipe deste mundo, o governador deste mundo. Então, nesse ponto, ele é, entre aspas, Deus. E os seres humanos, no contexto de serem imagem e semelhança de Deus, terem a filiação de Deus, carregam marcas divinas, né, na sua mente, no seu corpo, na forma da sua existência, seus sentimentos, pensamentos, palavras, etc. É Deus. Deus reflete Deus. Inclusive, deve refletir cada vez mais. E aí o pecado no meio disso tudo, como é que o pecado oblitera esta imagem de Deus ou apaga esta imagem de Deus, até que grau, até que ponto, até que nível. E as discussões são todas infinitas. Espero que vocês entendam a esse respeito. Então, quando a gente entende que as palavras têm sentidos diferentes, então, por exemplo, expiação já, expiação ainda não, podemos estar trabalhando com dois conceitos de expiação. Quando a gente diz que a expiação já aconteceu, quando você cumpriu o ritual, você não está negando que vai haver o dia da expiação. E a necessidade de haver o dia da expiação não nega que a expiação já aconteceu em sentido de perdoar o pecado daquele que fez o ritual e trouxe o ritual e cumpriu o ritual de acordo com as prescrições levíticas. E aí você começa a perceber que quando você começa a trabalhar com a ideia de que a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus e etc., você começa a perceber que você vai avaliar o texto bíblico não procurando nele contradições, mas procurando nele sentido. E quando você faz isso, você agora começa a abrir a sua mente para todo tipo de discussão em relação aos termos e aos contextos e às questões. E é por isso que o povo que crê na Bíblia é um povo muitíssimo acostumado com as discussões filosóficas, linguísticas, contextuais, conceituais, de um monte de questões, para de alguma forma justamente ver sentido na palavra de Deus, e isso naturalmente vai ter implicações para o pensamento do religioso, do judeu, do cristão e etc., em relação às questões sociais, políticas, econômicas, científicas, artísticas, porque se o cristão tem que ter a mente aberta para poder interpretar a Bíblia num nível mais profundo, sem pressupor nela contradição, agora o cristão vai ser o bom cristão vai ser um ótimo intérprete de texto, e isso vai ser uma qualidade cristã, por exemplo, dentro do bom cristão, que de fato maneja bem a palavra de Deus, segundo o Novo Testamento diz, onde ele vai ser uma pessoa mente aberta para analisar todo tipo de coisa. E aí o bom cristão vai ser um bom cientista, um bom funcionário, um bom artista, um bom escritor, um bom leitor, um bom debatedor, porque essas questões naturalmente, para serem entendidas, demandam que você gaste o seu tempo pensando, entendendo, avaliando como que essas coisas podem significar coisas diferentes ou a mesma coisa, e o que é contradição, o que não é, e o que é verdade, o que não é. No final de tudo, existe uma grande ênfase dentro da ideia do chamado da Bíblia para o homem de busca pela verdade. E muitas vezes essas aparentes contradições, elas fazem justamente isso. A expiação já ou ainda não, e você inicialmente fica perplexo, confuso, acha que isso é contraditório, e quando você se aprofunda, você vê que o conceito de expiação
expiação é amplo, você vê que uma coisa não nega a outra, e a necessidade de uma expiação futura não nega a expiação presente, e como que isso tem implicações soteriológicas absolutamente fantásticas. A partir de agora, no próximo vídeo, eu gostaria de trazer para vocês algumas perspectivas neotestamentárias da aplicação da lógica da expiação já e ainda não para o nosso estudo, antes da gente entrar no estudo da carta aos Hebreus. Eu acho que vai ser aí, talvez 1, 2, 3 vídeos, não sei. Eu fico um pouco confuso, irmãos, em relação a isso, porque eu não tenho um cronograma fixo, tá? E eu vou falando de acordo com o que a coisa vai acontecendo. Eu percebo que eu posso gastar aqui 50 vídeos só falando daquilo que nós chamamos de tensão escatológica no Novo Testamento, tá? Que tem como base, na minha visão, toda essa mentalidade levítica de expiação já e ainda não. Isso tem profundas implicações para a compreensão da primeira e da segunda vinda de Cristo, da soteriologia, justificação, santificação, glorificação e um monte de realidades em relação à salvação. Vence o pecado, não vence o pecado, é perfeito, não é perfeito, é santo, não é santo, é pecador, não é pecador. Como que é essa mentalidade já e ainda não em relação à experiência e à doutrina da salvação? Então eu poderia fazer 10 vídeos fácil aí a respeito disso, mas eu também não quero cansá-los muito. Daqui a pouco essa série vai ficar com 150 vídeos. Então eu vou fazer alguns poucos vídeos só para trazer para vocês como que todo o Novo Testamento é construído sobre a mentalidade levítica do já e ainda não, e quais são as implicações soteriológicas disso na doutrina e na experiência da salvação.